Este gajo que estão a ver no ecrã apostou 534 milhões de dólares em como o preço das ações da Tesla iam cair. E o mínimo que eu posso fazer para honrar os tomates do tamanho do mamute que este senhor tem é um vídeo a falar sobre o assunto, por isso, vamos a isso. We want to see what has caused businesses to go bad, and the biggest thing that kills them is complacency. The single most important thing to me in the stock market for anyone is to know what you own. The world does not belong to the pessimists, believe me. Meus caros, viva, gajos do Fire deste lado, espero que estejam bem e hoje temos um tema que não resisto a falar convosco. Os 530 milhões que o Michael Burry colocou em put options na Tesla. Neste vídeo vamos brevemente falar sobre quem é o Sr. Burry e como ele chegou à fama e também a uma batelada de dinheiro ao prever o rebentar da bolha do imobiliário em 2007 e vou também tentar explicar-vos o melhor possível como funcionam os contratos de put options que ele usa nesta aposta na queda das ações da Tesla, que foi revelada no último relatório enviado ao regulador americano pelo fundo Xian Asset Management do Sr. Michael Burry. Mas então, quem é o Michael Burry? Este campeão tem 49 anos, é médico e ao mesmo tempo um investidor profissional, o que me faz claramente repensar sobre o que ando a fazer com a minha vida. Ele atingiu o estrelato ao prever a crise que se avizinhava em 2007 nos empréstimos imobiliários e apostando corajosamente contra a corrente, na altura usando CDS ou Credit Default Swaps para isso. Esta história foi contada em livro por Michael Lewis e no cinema com um filme chamado The Big Short, ou em português A Queda de Wall Street, que ganhou um Oscar para melhor adaptação literária. E meus amigos, quando temos o Batman a interpretar-nos num filme que ganhou um Oscar, sabemos que atingimos o topo. O filme é muito interessante para perceber a crise do subprime do crédito imobiliário e aconselho-o a todos os que gostam de finanças. Mas vou deixar-vos uma versão resumida de como Michael Burry fez cerca de 800 milhões de dólares em 2007. Basicamente, o que se foi passando ao longo da primeira década do ano de 2000 foi um crescente apetite por parte dos bancos e outras entidades financeiras para a concessão de créditos a basicamente qualquer pessoa que quisesse comprar uma casa. E para dar algum contexto macroeconómico, isto aconteceu após o rebentar da bolha do dot-com e os ataques do 11 de setembro. E aí o Banco Central americano decidiu estimular a economia ao cortar as taxas de juros para valores historicamente baixos. E todo este dinheiro barato a inundar a economia fez disparar o mercado imobiliário, com cada vez mais pessoas a querer comprar casas e os preços delas a continuar também a subir em flecha. E claro, como devem calcular, isto foi impecável para as instituições de crédito que lucravam como nunca. Contudo, como em tudo na vida, chegas a um ponto em que o mercado fica saturado e não há mais bons compradores a quem dar crédito. Assim, e como havia um grande interesse em continuar a colocar carvão na máquina, as instituições de crédito criaram uma forma de conseguir dar crédito a outras pessoas que não se qualificariam para os empréstimos normais. Estes créditos, apelidados de subprime, ou seja, de segunda classe, permitiam que mais pessoas comprassem casas, mesmo sabendo que o risco destes empréstimos era substancialmente maior. Mas para combater este risco, os bancos aumentaram as taxas de juros aos créditos do subprime e colocaram-nos sobre um regime de taxa de juros variável, que subiria caso as condições do mercado piorassem. Em suma, a ideia passava por continuar a dar crédito ao desbarato, alimentando a subida do preço das casas, porque se as pessoas deixassem de pagar, o banco ficaria com a casa e vendia ao próximo por um preço mais alto. Mas como já devem estar a calcular, taxas mais altas em pessoas com um mau crédito deu em quê? Massivos incumprimentos com milhões de créditos a deixar de ser pagos. E assim, a procura por casas esmoreceu. E se juntarmos a isto o facto de se terem construído muitas casas na altura, o que aumentou a oferta imobiliária, tudo isto junto levou a que o mercado imobiliário desmoronasse por completo, arrastando com ele os fundos e bancos que eram donos do mau crédito e, por consequente, das casas, que agora valiam uma fração do que valiam antes. E, meus caros, eu sei que parece simples agora perceber que aquilo era tudo uma loucura, mas na altura não era. Na altura toda a gente achava que o preço das casas nunca ia cair. Mas Burry viu esse problema chegar muito antes de todos os outros e disse: isto é completamente de loucos. E colocou o dinheiro do seu fundo, o Xian, em Credit Default Swaps no mercado imobiliário. E estes instrumentos, os Credit Default Swaps, eram basicamente seguros contra o risco daqueles empréstimos. Um contrato que protege o comprador caso um evento negativo ocorra no ativo a que ele diz respeito. Sendo assim,
Em troca de pagamentos periódicos, Burry acordou que os terceiros que lhe venderam os contratos pagassem caso algo mal acontecesse, que era exatamente aquilo que ele estava a prever com a crise do subprime. E o final da história, vocês já sabem. A crise financeira rebentou em conjunto com os incumprimentos e o crash do imobiliário, fazendo com que Burry trouxesse centenas de milhões de lucro para o seu fundo, o Cyan, e levando a título pessoal 100 milhões de dólares para casa, após fechar esse mesmo fundo, que voltaria a abrir em 2013, provavelmente após se aborrecer de morte por estar na reforma. E por tudo isto que acabei de vos contar, por esta aposta de proporções épicas brilhante, sempre que eu ouço este tipo fazer uma nova aposta, e meus caros, desta vez foi massiva, 530 milhões de dólares em put options contra a Tesla, eu ouço e vou ouvir sempre o que ele tem a dizer. Há 2 semanas falei-vos sobre como funciona o short selling, que é uma forma de apostar na queda do preço de um ativo. Podem ver esse vídeo caso tenham interesse no tópico. Mas Michael Burry optou por outro instrumento para a sua aposta contra a Tesla, as tais put options que já vos falei. Estas opções são contratos que ele adquiriu a alguém que obrigará essa entidade a comprar-lhe as ações da Tesla a um X valor na data de maturidade do contrato. Isto difere do short selling porque limita as tuas perdas potenciais ao valor do contrato que compraste. Assim, se na data da maturidade do contrato os valores das ações da Tesla forem menores que o estipulado no mesmo contrato, o fundo de Burry vai exercer o seu direito e obrigar a outra parte a comprar as ações e lucrar com a diferença. E se por outro lado o preço das ações da Tesla estiver acima do preço cifrado no contrato, as ações vão expirar-se sem valor e Michael Burry vai perder os 530 milhões que investiu em put options. E para terem uma noção, ele pode fazer isto com 800.100 ações, sendo estes números à data de 31 de março, e teremos de esperar até ao próximo relatório trimestral para saber se houve mais movimentações neste campo. Neste relatório enviado à SEC não foram revelados as maturidades, preços do contrato ou preços de compra da ação, porque o fundo não tem que o fazer, mas o que sabemos é que à data de hoje as ações da Tesla estão a perder cerca de 18% no ano 2021. Mas meus caros, digam-me lá, qual é a vossa opinião? O Burry vai ganhar ou perder este braço de ferro contra a Tesla e o Elon Pumping Musk? Digam-me nos comentários. E eu tenho que admitir que estou do lado do Burry, mas apenas o futuro dirá quem vai levar a melhor neste braço de ferro. Malta, isto foi tudo o que tivemos por hoje. Obrigado por estarem desse lado. Eu volto para a semana com a revisão trimestral do meu portfólio, onde mostro exatamente com valores reais como é que estão os meus investimentos. E até nos encontrarmos de novo, que o mercado seja convosco.